Olá, alunos! Então, hoje continuaremos a estudar o mesmo assunto e texto da aula passada, que está aqui no livro APS, quarto ano, e vai falar um pouquinho sobre linguagem e construção do texto, dos textos de divulgação científica, que nós estamos estudando. Então, páginas 151, 152 e 153. Então, logo no comecinho da página 151, 2, leia esse outro texto que trata do mesmo assunto. Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso acontece? Para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autotomia. Auto quer dizer voluntário, próprio, e tomia, partir e cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto fogem. Essa estratégia pode ser repetida, porém, o rabo ficará mais curto. Então, é um texto extraído da revista Nova Escola, de 2017. Então, vamos ver o que está pedindo aqui. Então, aqui, ó, comparando como o texto principal de unidade, por que as lagartixas perdem o rabo, que você leu na página 146 e 147, é possível afirmar que o texto acima apresenta o quê? Então, é esse texto que nós lemos agora. Vamos comparar os dois. Os mesmos blocos de assunto do texto principal, mas de forma sintetizada, quer dizer, de forma mais resumida, né? Em um único parágrafo. Foi isso que aconteceu? Se foi, você vai marcar o X, certo? Apenas um dos blocos de assunto tratado no texto principal. Então, foi apenas um bloco de assunto? As mesmas partes de um texto principal. Fez a apresentação, né? A breve apresentação, a explicação e a conclusão. Nesse primeiro parágrafo, apresentou esse desenvolvimento do texto. Apenas duas partes, a apresentação e a conclusão. Só teve a apresentação e a conclusão, não contemplando a explicação, não explicou nada. Então, vocês irão marcar ou a opção ou as opções de resposta aí, tá? 3. Releia esse trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. Então, nós vamos prestar atenção aqui que está de negrito, né? A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar? É assim? Em alguns dos ossos se formam a cauda da lagartixa. Existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura? Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta? Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo? A. Nesse caso, a parte destacada indica que vai se iniciar o quê? Um exemplo, uma opinião, uma explicação ou apenas um parágrafo? Então, vai marcar o xizinho na resposta. O que quer dizer isso aqui? E assim? Quer dizer, começar o quê? Um exemplo, uma opinião de quem está escrevendo, uma explicação ou apenas um parágrafo? B. Assinale as afirmações corretas sobre a linguagem do trecho lido. É mais informal e apresenta algumas gírias? Apresenta gírias nesse texto? Apresenta palavras mais usadas no campo da ciência? Traz várias opiniões pessoais do leitor? Explica o assunto detalhadamente? É direta, mais objetiva, sem opiniões pessoais?
Então, vocês irão fazer o xizinho na resposta correspondente aí à pergunta. 4. O modo de cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe o esquema e veja as palavras foram criadas. Então aqui, homocromia, quer dizer homo, quer dizer igual, e cromia quer dizer a cor. Olha que interessante. Então aqui tem o urso polar. Então aqui, pelo branco para confundir com a neve. Olha que interessante. Homotípia. Né? Então, homo quer dizer igual e tipia quer dizer tipo. Olha que parece com o quê, né? Olha que interessante. Rã dourada de Madagascar, cor e textura iguais às da pedra. Tudo para se confundir, né? Se proteger. Os textos que você leu dão um nome científico à capacidade de alguns animais têm de soltar o rabo. Autotomia. Com base nas informações do texto, faça um esquema com os exemplos acima para essa palavra. Então aqui, autotomia. Então nesse caso, deixa só a professora dar uma olhadinha aqui. Nesse caso, vocês vão colocar aqui, auto. Então, vocês vão dividir, né? Auto quer dizer o quê? No texto, né? É uma coisa assim. E tomia quer dizer o quê? No caso, né? Como nós já vimos lá. O texto já está falando sobre essa palavra, né? O que quer dizer? Então, vocês irão colocar auto, significa o quê? E tomia, significa o quê? 5. Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais de um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam. Então, a lagartixa. Como nasce? Como que a lagartixa nasce? Então, vocês irão colocar para a professora. Ela nasce da onde? Opa! Do ovo, né? Tem um ovinho lá. Então, como está escrito no texto. O grupo de animais a que pertence. Então, o grupo de animais também está falando no texto. Principais predadores. Quais são os principais predadores nesse caso, né, da lagartixa? E estratégia de defesa. O que ela faz para se defender? Então, agora, seria só essas atividades por hoje, só até a questão número 5 e até a próxima aula. Tchauzinho!